Evangelho, sábado, na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado, na oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 16º capítulo do Evangelho de São Marcos. Estamos na reta final da oitava de Páscoa. Amanhã celebramos Domingo da Divina Misericórdia e completamos o itinerário da grande celebração da oitava de Páscoa. Hoje, nesse sábado, o Evangelho nos entrega o mandato de Nosso Senhor aos apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. A redação que conclui o último capítulo de Marcos nos apresenta de uma maneira sintética as aparições de Jesus ressuscitado. Então, nós temos que, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, ou seja, o domingo, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. E aqui o evangelista faz uma referência falando a respeito da libertação que o Senhor realizou na vida de Maria Madalena, livrando-a das garras do inimigo infernal e restabelecendo a sua liberdade, por consequência, a capacidade de ouvir e de ver a Deus. Mas em que sentido, Padre Fábio? O inimigo infernal, quando age na nossa vida, tenta nos impedir de ouvirmos a palavra do Senhor e de proclamarmos o nome do Senhor. A grande obra do inimigo infernal é nos separar daquele que nos dá a vida. Por meio de sua palavra, o Senhor purifica o nosso coração, transforma a nossa alma e liberta o homem para bendizer a Deus, para render glória ao Senhor. Desse modo, Cristo, palavra viva do Pai, veio para nos libertar e nos restituir a dignidade de filhos de Deus, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Aquela que outrora era escrava, agora fora libertada pelo Senhor e pode proclamar a boa nova da Páscoa. Então Maria Madalena imediatamente vai ao encontro dos discípulos que estavam em luto e chorando. Marcos evidencia essa condição de tristeza, de enlutados, em que se encontravam os apóstolos, e que Maria Madalena chega com um anúncio de alegria, com a boa nova da felicidade, o anúncio de Cristo ressuscitado. Aquilo que eles, pelo que o próprio Senhor deixou, deveriam estar esperando, né? Entretanto, eles não acreditam, e o texto marca isso. Eles não acreditaram. Depois, os 2 que voltavam do campo, o que nos leva a pensar no texto dos discípulos de Emaús, também deram testemunho e eles não acreditaram. Por fim, aparece Jesus, enquanto eles estão tomando a refeição, e vai repreendê-los pela incredulidade,
como essa palavra para nós é importante. Primeiro, porque se trata de uma ação do Senhor em favor dos apóstolos, para que eles acreditem e, ao mesmo tempo, testemunhem o nome do Senhor. Bendito seja Deus por todas as correções que Ele nos faz e fez ao longo da história aos seus santos apóstolos para que cumprissem a missão que lhes foi confiada. Mas é importante para nós esse texto porque nós somos aqueles que não vimos Jesus ressuscitado, mas acreditamos. Terá uma bem-aventurança declarada sobre isso em relação a nós durante o Evangelho. Aqueles que não viram e acreditaram. Lembram do diálogo do Senhor com Tomé? Pois bem. Então, nesse momento, quando o Senhor faz essa advertência aos apóstolos, marca de maneira decisiva para nós a verdade que nos acompanhou durante a história da nossa evangelização. Quando fomos evangelizados, nós recebemos o anúncio sem termos encontrado fisicamente Jesus ressuscitado e acreditamos. Então, o Senhor, quando aparece para os discípulos, confirma que Ele quis dar-se a conhecer em sua ressurreição pelo anúncio daqueles que o viram. Esse anúncio é um anúncio digno de fé e o Senhor vem em nosso socorro com as graças necessárias para que nós possamos acreditar. Desse modo, Maria Madalena e os 2 discípulos que foram para o campo foram portadores legítimos do anúncio da ressurreição. E o Senhor quis ser reconhecido, ressuscitado, por aqueles que receberam esse anúncio. Mas os discípulos não acreditaram. Então o Senhor, apresentando-se ressuscitado para eles, aqui a gente sabe que essa é uma característica apostólica, né? Legitima o testemunho deles, para que eles possam ir pelo mundo anunciando a boa nova do Evangelho a todas as criaturas e batizando-os, como vai ser dito depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam salvos. Desse modo, o que o Senhor nos pede é extremamente legítimo. Todo aquele que, acreditando, for batizado, agora, tomando parte na ressurreição do Senhor, nos méritos e na graça da grande obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, pode, em seu nome, anunciar a boa nova do Evangelho. Assim como o Senhor estava com Madalena e com os 2 discípulos que voltavam do campo, assim como o Senhor estava com os apóstolos quando eles partiram, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos muitas narrativas a respeito disso, para anunciar a ressurreição do Senhor, Ele está no meio de nós e conosco, cada vez que nós seguimos para anunciar a sua presença, para anunciar a sua morte e ressurreição. Desse modo, o Evangelho de hoje nos compromete em maneira íntima com a ação da Igreja no mundo. Mas como assim, Padre Fábio? Também nós somos chamados a levar esse anúncio da Boa Nova. Como o Senhor legitimou com a sua presença, né, diante de Madalena, dos apóstolos e dos 2 que voltaram do campo, a possibilidade de anunciá-lo, o Senhor, da mesma forma, a todo aquele que acredita no seu nome e que recebe o batismo e que se une a ele, se faz presente e legitima a possibilidade de anunciar. Mas nós ainda temos mais do que eles, meus irmãos, pois temos a Eucaristia e todos os demais sacramentos que marcam a presença do Senhor. Hoje é um dia especial
para visitarmos o Santíssimo Sacramento e agradecermos a presença do Senhor no meio de nós. Porque não apenas uma presença no íntimo da nossa alma, não apenas uma presença que se dá na comunhão quando estamos no nome do Senhor, mas o Senhor escolheu estar presente no meio de nós e assim instruiu a sua santa igreja a entregá-lo a nós através da presença do Santíssimo Sacramento em todos os tabernáculos e altares das nossas igrejas. Então, é uma presença que deve ser reconhecida e amada. Não podemos ser indiferentes a esse grande tesouro que temos no meio de nós, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia. O cristão deve ser um constante adorador e enamorado da Santa Eucaristia, a ponto de não passar numa igreja sem poder, por alguns instantes, visitar Jesus e poder lhe dizer: Senhor, muito obrigado por estar no meio de nós. Obrigado por ter decidido habitar no meio de nós, por permanecer conosco. Obrigado, Senhor, porque escolhestes estar presente assim ao nosso lado, conosco. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia, pela sua presença, meu Senhor. E com que honra e distinção, meus irmãos e minhas irmãs, não devemos nos aproximar para receber Jesus na Santa Eucaristia. Com que dignidade não devemos recebê-lo. Veja, por que o padre está falando isso? Perceberam a intensidade da importância que Jesus deu no Evangelho de hoje a reconhecê-lo no anúncio feito por nossos irmãos e irmãs? Imagina agora a sua presença na Santa Eucaristia. Se o Senhor chamou a atenção dos apóstolos, porque aqueles que viram falaram da presença de Jesus ressuscitado e eles não acreditaram, imagina nós que temos a Santa Eucaristia em nossos altares e em nossos tabernáculos. Está ali. Poderíamos dizer, é mais forte que palavras? É mais evidente do que a voz? É menos subjetivo do que o falar de uma outra pessoa? Me permitam apenas essa comparação que, no final das contas, é sempre o Senhor na sua grandeza que está agindo, mas a presença dele na Santa Eucaristia sela uma evidência muito maior e um testemunho forte do seu desejo de permanecer no meio de nós e no seu estar conosco. Está ali. Está ali. Assim como ele está presente na alma de cada um de nossos irmãos e irmãs que estão em comunhão com ele, que nos anunciam, pois esse foi um lugar que o Senhor escolheu para estar, mas nós podemos, por alguns instantes, em alguns momentos, nos confundirmos na subjetividade das imperfeições dos nossos irmãos que nos testemunham a respeito da presença de Jesus. Mas no tabernáculo não há possibilidade de ter essa confusão, porque ele está ali e nos espera. No sacrário, o Senhor está ali presente, no acontecimento da Santa Eucaristia. E não há essa subjetividade, me permitam essa consideração, né? Que venha por algum instante criar uma dificuldade de reconhecer a sua presença, pois ele está ali. Então, quando falamos de evidência, né, da presença do Senhor, no anúncio, o Senhor está vivo e ressuscitado no meio de nós, aquela da Santa Eucaristia é fortíssima e, enquanto evidência, recolhe elementos de muita intensidade
e de bem menos subjetividade. Por isso, falando do Evangelho de hoje, falo também sobre a grande presença do Senhor que espera ser amado na Santa Eucaristia. Que nós possamos hoje, de uma maneira especial, quem tiver a possibilidade de passar para fazer a saudação a Jesus presente na Santa Eucaristia, faça. E se por acaso, porventura, não tivesse a possibilidade, em uma das horas de oração, agradece e bendiz o nome do Senhor, pode ser com a oração de Fátima, que o anjo ensinou aos pastores para poder honrar e bendizer a presença de Jesus na Santa Eucaristia, dizendo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo, e te peço perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios, profanações e indiferenças com as quais ele tem sido ofendido, e pelos méritos infinitos do Sagrado Coração de Jesus e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, vos peço, Senhor, a conversão de todos os pecadores. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.